Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento do seu dia você está assistindo esse vídeo, mas você é muito bem-vindo aos Bravadores em Lição, nosso programa de estudos semanais da lição da Escola Sabatina dos Adolescentes. Eu sou o João Falcão. Eu sou Bruno Menezes. E está começando mais os Bravadores em Lição, com o título dessa semana sendo Deus está no controle. Vamos aprender mais? Logo após a vinheta. Pessoal, então, novamente, vocês podem perceber que o Bruno está aqui. Ele participou do episódio anterior da gente falando sobre um dos sonhos de Daniel. E dessa vez nós falaremos sobre a visão de Daniel, né? E é uma visão um pouco engraçada, tem vários detalhes, assim como a anterior. Mas antes, vamos focar no título da nossa lição, que diz Deus está no controle, né? Deus está guiando. E aí, Bruno, você já teve alguma experiência que você sentiu que Deus estava no controle e estava guiando algum aspecto da sua vida? Bem, na verdade eu já tive sim. Eu tive uma experiência, eu fiquei como missionário na Serra do Cipó durante 1 ano e meio como voluntário. Ah, legal. E aí, nos últimos 6 meses eu estava já me preparando para poder sair, né, para a vida normal. E ali eu estava preocupado, o que seria de mim, né? O emprego, essas coisas e tal. E aí eu lembro que eu estava fazendo várias entrevistas de emprego já aqui à distância e nada dava certo, nada dava certo. As portas se fecharam literalmente. E aí, pela fé, né, orei muito a Deus. Foi um momento que eu orei bastante a Deus, eu clamei a Deus, eu chorei perante Deus, assim, coloquei minha vida nas mãos dele. E aí eu lembro que eu saí. E aí eu fui orando a Deus e Deus foi me dando instruções. Conclusão da história, no terceiro dia, quando eu tinha saído da Serra do Cipó, eu já estava empregado. Olha que coisa boa. Então assim, e aí eu consegui um trabalho como programador, desenvolvedor de software, que me deu, graças a Deus, uma liberdade que talvez os outros trabalhos que eu estava tentando como professor de matemática não me dariam, né? Porque é um trabalho mais presencial. restrito, né? Exatamente, é um trabalho maravilhoso, né? Um trabalho muito de Deus, de professor, mas é um trabalho que tem que ser feito presencialmente. Sim, né? Tem suas dificuldades, né? Exatamente, e aí como programador, graças a Deus eu tenho essa liberdade de poder estar viajando, de poder estar aqui, estar em vários lugares e ainda estar trabalhando. Com certeza foi uma bênção. Mas é isso, a lição dessa semana tá lá em Daniel 8, que vai falar sobre uma visão que Daniel teve sobre um bode e um carneiro, certo? Eles têm um momento ali de colisão, um dos chifres quebra, vira 4, um chifre cresce, o outro continua do mesmo tamanho. Bem, graças a Deus, nessa vez, essa visão ela é realmente muito complexa, mas graças a Deus enviou um anjo para poder explicar para Daniel o que significavam essas coisas. Exatamente. O que facilitou tudo, né? Com Porque certeza. quem vai entender essa confusão de chifres, né? Mas aí Deus enviou o anjo Gabriel para poder dar uma explicação clara para Daniel acerca dessas coisas. Como a gente já sabe, quando a gente estuda profecias apocalípticas, né? Ela sempre se repete e expande, né? E traz mais detalhes, né? Que é um aspecto que a gente já tinha mencionado no episódio anterior. Né? Exatamente. As profecias, elas se repetem e expandem, trazendo novas informações. Porém, vai trazer mais detalhes, né? Nessa profecia, ele vai omitir o primeiro reino, que era a cabeça de ouro, e o leão com asas de águia, que era o reino da Babilônia. Por quê? Porque o reino da Babilônia ele já estava muito próximo do seu término, né? Belsazar, que é o momento ali quando Daniel tem essa visão, já era o último rei da Babilônia. E já não faria sentido citar na profecia esse reino, porque esse reino ele já estava praticamente no seu fim, nos anos finais ali dele. E ele vai citar agora a partir do reino da Média e da Pérsia, né? E aí depois ele vai seguir com o reino da Grécia e os demais reinos ali da estátua de Daniel e também dos 4 animais, né? Sim. Bem, mas aí, vamos lá. E essa confusão de chifres? Pois é, eu tô tentando entender até agora o que isso significa. Assim, lógico, li aqui faz uma coisa ou outra sentido. Primeiro vamos começar por partes, né? Aqui a gente tem a citação de um bode. O que significa isso? Então, na profecia fala que ele estava diante do rio Ulai, num lugar, na visão que ele teve, como se ele estivesse perto do rio Ulai, que é um rio muito lindo, de águas verdes. E aí, nesse rio, ele viu um carneiro, né? E esse carneiro é um carneiro poderoso, forte. Ele tinha 2 chifres, cujo chifre maior subiu por último. Então ele viu os chifres crescendo, né? Que é uma representação dos reinos da Média e da Pérsia. Assim como o urso se levanta sobre um de seus lados... Um dos lados do urso cresce também. Exatamente, ele se levanta sobre um de seus lados, que representa o quê? Que os reis da Pérsia, eles reinariam mais tempo do que os reis da Média. Então quando a gente pega a dinastia, né, ou seja, as famílias, há mais reis no lado da Pérsia do que reis no lado da Média, certo? Que foram os dominadores ali desse reino. E aí a gente já vê esse princípio, né, de repetir a informação e ampliar. Exatamente. Porque normalmente a gente tem a mesma representação de um lado crescendo sobre o outro, nesse caso um chifre crescendo sobre o outro,
com mais informações mais à frente. Exatamente. Então, assim, são as 3 principais conquistas da Medo-Pérsia, certo? Porém, o que acontece? A festa da Medo-Pérsia acabou. Veio do ocidente voando um bode peludo com um chifre notável entre os olhos. O que seria esse chifre? O que pode ser esse chifre? Esse chifre, ele era o primeiro rei, o grande rei ali da Grécia, que é Alexandre o Grande. E aí, ele vem voando. Por que ele vem voando? Se ele tá voando, eu imagino que tenha algo relacionado à velocidade, né? Se ele tá voando é porque ele tá rápido. Exatamente. E aí se a gente fizer um paralelo lá com o leopardo que tinha asas, ou seja, um animal que já é rápido com asas, o que o torna mais rápido, e dentro desse contexto a simbologia disso era a velocidade com que eles dominaram os territórios ao redor, eu imagino que esse bode, vindo nessa velocidade, também significa a velocidade com que eles dominaram os reinos ao redor, certo? Exatamente. Alexandre o Grande, ele levou o período de 11 anos. Então, assim, para ele dominar o mundo inteiro em 11 anos, é uma velocidade estupendamente rápida. E aí, o que acontece? Desses 4 reinos, né? Ou seja, de um dos 4 ventos vai surgir um chifre pequeno, né? E esse chifre pequeno, ele vai ser muito poderoso agora para o Oriente, para o Sul e para a Terra Gloriosa. Ou seja, a terra de Israel seria conquistada agora por esse chifre pequeno que surgiu de um dos 4 ventos do céu. Esse chifre pequeno, ele faria guerra contra os santos de Deus, perseguiria o povo de Deus. Ele faria prosperar o engano. Ele seria extremamente poderoso, mas não pelo seu próprio poder. Porém, aí o anjo, ele, depois que ele vê todas essas coisas, ele faz uma pergunta, né? Ele fala assim, até quando durará essa visão? Era isso que eu ia falar agora, inclusive. Ao que se refere. Eu vou até ler o texto. Claro. Isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será reconsagrado. Que santuário é esse, Bruno? Bem, primeira coisa, a gente tem que entender que quando a gente está tratando de profecias, a gente nunca coloca os dias como dias literais. A gente coloca os dias... A questão das 2.300 tardes e manhãs não são dias literais. Exatamente. Tarde e manhã é o período de um dia, né? Quando a gente vai no Gênesis, capítulo 1, ele diz assim, houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, né? Então, tarde e manhã é representação de 24 horas, de um dia, né? Okay. Aplicado literalmente. Porém, quando a gente está em textos proféticos, como por exemplo aquele texto lá de Ezequiel 4, no verso 7, né? A simbologia da profecia, ela faz a comparação entre um dia para um ano. Sim, lembro. Né? Então, cada dia por um ano. Então, assim, 2.300 dias, 2.300 anos. Okay. E aí, existe um outro ponto muito importante, que é o anjo que traz essa revelação, e ele menciona isso dentro desse texto por 3 vezes. Então, ele enfatiza muito isso, né? Que ele diz assim, ó, esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Então ele fala isso por 3 vezes, né? Então ele está querendo dizer para Daniel, essa visão não é para os seus dias. Muito mais para frente. É muito mais para frente. Então, o que acontece? Primeira coisa, se acontece lá no tempo final, não dá para aplicar dias literais, certo? Certo. Quando a gente também vai agora para o Daniel capítulo 9, certo? Lá ele vai dar a data de início desse período de 2.300 anos. Que é a promulgação do decreto para a reconstrução de Jerusalém. Perfeito. Isso acontece lá no livro de Esdras, certo? Exatamente, no livro de Esdras, capítulo 6, o verso 14. Então, que aí dá no ano mais ou menos 457. Começa, então, essa profecia. Lembre-se, aqui é uma visão que ela começa com um carneiro, com 2 chifres. O carneiro representa a Medo-Pérsia. Então, a visão, ela começa em algum momento do reino da Medo-Pérsia. Então, que é no ano 457. Exatamente. E ela vai até a purificação do santuário, certo? Então, vai dar no ano de 1844. Então, essa purificação do santuário, né, que é uma referência também ao dia da expiação, certo? O Yom Kippur dos hebreus. Então, assim, e aí o que acontece? Se chega em 1844, a sua pergunta foi, que santuário foi esse? Exatamente, que santuário era esse? Bem, o santuário de Jerusalém ele foi destruído no ano 70. Então não tem como ser o santuário daquele momento. Se não pode ser o santuário de Jerusalém, só resta na Bíblia o santuário celestial, né? No Apocalipse, capítulo 11, no verso 19, diz assim, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário, certo? Então,
a Bíblia, ela traz a revelação de que existe um santuário no céu, certo? E esse santuário possui até uma arca da aliança, igual possuía no santuário hebreu. O santuário hebreu aqui da Terra é uma cópia do santuário celestial. Ele é uma miniatura, né, da realidade celestial. Só pra gente ter uma ideia, né, o que aqui na Terra era um cordeiro, no céu é o próprio Jesus Cristo. Então essa é a distância do santuário terrestre para o santuário celestial. Interessante. Né? E a gente vê que no santuário terrestre a gente tinha lá o sacrifício do cordeiro, que era uma questão de intercessão pelos pecados, né, pelos hebreus, pelos pecados que eles tinham cometido. Lá em Daniel 7, né, paralelamente a esse texto, lá fala de um julgamento, aqui fala da purificação do santuário. Lá dá o detalhe de que Deus ele se assenta e havia milhares de anjos ao redor dele. Ou seja, ele não está fazendo esse julgamento para ele está mostrando tudo para os anjos. Então os anjos estão se beneficiando desse julgamento. E aí tem um detalhe interessante porque isso revela o caráter de Deus, né? A justiça e a forma como ele deixa claro o porquê de suas atitudes, né? A justiça divina é explícita nessa atitude. E como você terminou no último estudo, o Senhor não fará coisa alguma sem antes avisar os seus profetas. Então, antes até de revelar os profetas, ele revela para quem? Para os anjos, entendeu? Então, assim, Deus, ele, antes de fazer qualquer coisa, ele revela as suas ações para os anjos, para os profetas, para os seus servos, para o seu povo, né? Deus para não todas deixa as suas criaturas, né? Exatamente, porque Deus se preocupa com todos, né? Exatamente. Então, assim, não vai ser por falta de informação que as pessoas vão perecer, né? Com certeza. Que o juízo investigativo está sendo feito já desde 1844, certo? Em algum momento ele vai terminar. E aí tem um texto aqui que é muito interessante, que é o texto do o 8:25, certo? Capítulo de Daniel, versículo 25. Pode ler. Diz assim, ó, aqui falando sobre esse poder, né, que representa lá no capítulo 7 o chifre pequeno, né, esse poder que persegue o povo de Deus. Ele diz assim, ó, por sua astúcia nos seus empreendimentos, ele fará prosperar o engano. Lá no capítulo 7, ele muda os tempos e a lei. Aqui ele faz prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Então muitas pessoas hoje estão vivendo de forma despreocupada e muitas vezes a ação desse poder maligno, né, leva as pessoas ao quê? A não se preocupar com a sua salvação, a não se preocupar com a vida eterna, a deixar as coisas de Deus para depois, não é verdade? Mas não é essa a vontade de Deus. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ou seja, priorizar Deus na nossa vida, colocar Deus no centro e no trono do nosso coração. E não ser uma dessas pessoas, né, que anda despreocupada e desavisada em relação à vida. Exatamente, porque o que fala aqui? Essas pessoas que vivem despreocupadamente, elas seriam destruídas. Entregues aos enganos deste poder satânico. Mas enfim, a gente vê toda essa visão que Daniel teve. A gente vê a visão de um carneiro que possui 2 chifres e mais à frente um bode que vem com um chifre só, revelando mais aspectos da história e levando para um momento em que a gente descobre que o santuário será purificado, etc. Novamente a gente vê aquele princípio de Amós 3:7 que a gente já citou aqui e citou no vídeo passado também, que Deus não faz coisa alguma sem revelar aos seus filhos, os profetas. E a gente também viu que por mais que o mal exista, né, e faz parte, porque após o comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós temos que conviver, né, com a saúde e a doença, a vida e a morte, a verdade e a mentira, certo? Essas coisas nós temos que conviver com elas, faz parte da regra, né, após a entrada do pecado. Mas, né, para esse poder perseguidor do povo de Deus, Deus vai fazer justiça. Ou seja, existe um julgamento sendo feito e Jesus Cristo é o grande juiz. Amém. Mas então, é dessa forma que nós terminamos mais um estudo aqui da lição, a lição 12 dessa vez, que vem trazendo um aspecto que é muito importante até para a nossa crença, como adventistas do 7º dia, que é a questão do santuário celestial. Novamente, te agradeço muito, Bruno. Muito obrigado por participar de mais um episódio. Espero que você tenha a oportunidade de nos ajudar mais vezes, né? Obrigado, que isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscrever no canal. Você pode acompanhar os outros vídeos e não perder essa série profética que nós temos tendo aqui, proporcionada pela lição. Nós temos vídeos de música também no canal. Se você quiser ouvir um som, assim, que exalte o nome de Deus, sinta-se livre e à vontade para prestigiar nosso trabalho aqui também, que é tudo para honra e glória de Deus, claramente. Amém. É isso, espero você no próximo vídeo e até mais.